Voltamos, guys, e agora nós iremos falar do gráfico da parábola, desculpa, da função do segundo grau. Mas antes, deixa eu dizer para vocês o que é uma parábola. Guys, na geometria analítica você conhece realmente o que é uma parábola, mas aqui eu vou dar só uma ideia básica, ok? Uma parábola é uma curva e ela tem um formato parecido com essa que eu acabei de desenhar para vocês, mas não é porque é desse tipo que será uma parábola. Até porque, por exemplo, se você fizer uma no sentido contrário aqui, você tem uma curva parecida com uma hipérbole. Só que também não é uma hipérbole essa, vou já falar a diferença. E também existe a catenária, que é mais ou menos assim, que é outra curva parecida com a parábola, e diversas outras curvas também são parecidas, como também a função y igual a x elevado a 4, que não é uma parábola, mas também tem esse formato parecido com esse aqui. Ok, só para vocês terem uma ideia, por que isso não é uma hipérbole? Mais ou menos isso. A hipérbole ela tem uma propriedade que existem duas linhas se cruzando e a hipérbole se aproxima dessas linhas. Então, quando você faz uma curva aqui, ó, ela vai se aproximando dessa linha. E a outra curva aqui vai se aproximando dessa linha. De modo que o fato de a hipérbole se aproximando dessa linha significa que quanto mais você desenha a hipérbole, mais reta ela tende a ficar. Então a hipérbole ela vai meio que se transformando na reta. Cada uma das quatro pontas vai ficando reta. Essa é já diferente da parábola. A parábola não tem essa propriedade de ir ficando reta. Ok? Tá. Um outro detalhe. Bom, é esse. Aí, guys, a parábola ela tem uma propriedade bem interessante, que é o seguinte. Eu vou desenhar aqui uma curva. Não sei se isso é parábola que eu desenhei. Vamos já descobrir. Que é a seguinte. A parábola, ela sempre possui aqui dentro da boca dela, vamos usar esse termo para facilitar a compreensão de vocês. Ela possui um ponto invisível que se alinha mais ou menos com esse ponto onde a parábola faz a sua curva, que é chamado de vértice. Esse ponto aqui, bem aqui, é chamado de vértice, que é o ponto... Eu não gosto de usar esses termos, mas é porque eu estou no modo aqui bem grosseiramente falando. Dependendo da concavidade da parábola, esse vértice é o ponto mais abaixo ou mais acima. Então, a parábola em si, para ser parábola, não basta a curva ser assim. A curva tem que ter nessa parte de dentro, alinhado com o vértice, ela tem que ter um ponto invisível. Vou colocar bem aqui, tá, guys? Um ponto invisível. E fora dessa boca aqui, ou seja, meio que para trás da parábola, ela tem vou colocar aqui, ela tem uma linha invisível, que de modo que todo ponto na parábola que você pegar, na hora que você calcular a distância para essa reta e para esse ponto invisível, sempre vai ser a mesma. Essa reta é chamada de diretriz, por isso que normalmente nós representamos ela pela letra D. E esse ponto normalmente é chamado de foco, por isso que é pela letra F. E aí eu vou tentar desenhar, eu vou apagar isso aqui. Eu vou tentar desenhar para vocês um pedaço da parábola com essa diretriz e esse foco para vocês terem uma ideia. Então, para começo de conversa, o vértice da parábola vai ficar bem aqui no meio. Ele fica exatamente no meio entre o foco e a diretriz. O meio, deixa eu ver, aqui tem 1, 2, 3 espaço. Então o meio vai ser mais ou menos aqui, ó, bem aqui. Ele fica bem no meio. Vou apagar aqui. Bem aqui no meio, pronto. Aqui é o vértice. Aí eu vou pegar outro ponto, vamos formar nossa parábola. Esse ponto ele vai meio que subindo. Por que ele vai subindo? Você vai já entender por quê. Eu vou pegar um alinhamento, bem aqui, uma linha. A nossa parábola, ela toca em algum ponto daqui. É para eu pegar em preto, perdão. Vou pegar uma linha aqui. A nossa parábola, ela toca em algum ponto daqui. A pergunta é em que ponto? Será que a parábola toca aqui? Aí, como é que eu sei? Não sei se ela toca aí.
Para eu saber, eu vou analisar aqui, ó, essa distância e essa distância aqui, ó. Ou seja, no ponto que está na parábola, eu analiso essa distância para o diretriz e a distância para o foco. Se a gente olhar com calma, eu acho que está a mesma distância. Essa aqui parece que está um pouquinho maior. Então, significa que o ponto a gente vai subir um pouquinho mais. Então, acho que é um pouquinho mais em cima. Talvez aqui. Tá aqui. Acho que aqui vai dar certo. Opa, eu pulei a página sem querer. Então, aqui, ó. Pegando essa distância e essa distância, eu acho que está quase a mesma. Está quase a mesma. Então, o ponto da nossa parábola é bem aqui. Então, achamos um outro ponto. Aí eu vou pegar um outro ponto da parábola. Eu vou pegar, para vocês terem uma ideia, nessa direção aqui. Aí a pergunta é, será que está aqui? Será que está aqui? Ele não está aqui, ó. Por quê? Eu vou apagar aqui, tá, guys? Só para facilitar a nossa vida. Já que eu já achei, eu vou apagar. Ou então eu posso deixar, só para a gente ter, vocês verem. Está comendo uma boa parte da aula, mas eu vou explicar isso para vocês. Por que o ponto da parábola não pode ser aqui? Porque a distância para o foco é bem grande, bem maior do que essa distância aqui, ó. Então, o ponto na parábola tem que ter a mesma distância até o foco e até a diretriz. Beleza. Então, não é aqui. Então, deve ser mais em cima. Será que é bem aqui? Aqui, ó, se a gente pegar aqui, essa distância ainda é maior do que essa, ó. Então tem que ser mais em cima. Será que aqui vai dar certo, guys? Vamos ver se vai dar certo. Essa distância aqui e essa aqui, o que vocês acham? Eu acho que já está quase a mesma. Eu vou medir aqui pela caneta. Eu acho que vocês não vão ver aqui. Vai aparecer a setinha aí. Vocês não vão ver, tá? Mas eu vou medir aqui. Vou já mostrar para vocês. Guys, eu medi um pouco aqui. Essa distância está um pouquinho maior ainda do que essa. Então eu vou dar vai baixar um pouquinho o ponto verde. Eu acho que por aqui, ó. Aí eu diminuo. Por aqui. Pronto. Essa distância aqui, acredito que está quase a mesma distância que aqui. Então, esse é o nosso ponto da parábola. E se você for fazendo isso, aí você vai vendo que a parábola vai começar a subir e se curvar assim. E para o outro lado, ela vai fazendo a mesma coisa para o outro lado. Por isso que nós temos esse formato. Então, essa aqui é a geometria da parábola. Mas como é muito difícil desenhar na geometria correta, vocês viram, dá trabalho, a gente faz uma curva assim para desenhar rápido e está tudo bem. Deixa eu dar um pause aqui. Então, beleza, guys. Tive que pausar aqui. Tá, então já conhecemos como é a geometria. Mas isso aqui foi a título de curiosidade. Ok? E vamos falar do gráfico da função quadrática. Guys, eu não vou fazer igual eu fiz com a reta, onde eu demonstrei tudinho. A gente vai ser um pouco mais direto aqui nessa questão. Vou escrever aqui gráficos. Até porque gráficos, vocês vão ter a oportunidade na geometria analítica de descobrir que a função quadrática tem uma parábola como gráfico, ok? Então lá você vê a demonstração direitinho. Mas o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Vou colocar aqui parábola. Parábola. Aí uma parábola, já expliquei o que é uma parábola. Ela pode se apresentar com dois tipos de concavidade. Deixa eu fazer um eixo aqui para nós. Vou fazer esse eixo. E não, mais embaixo. Pronto. Aí eu vou fazer esse outro eixo aqui. As pontinhas. Vamos fazer descente essa outra ponta. E vamos duplicar esse eixo. Aí eu vou copiar, também duplicar. Que aí eu vou colocar um ao lado aqui. Pronto. Guys, a parábola, ela tem um conceito chamado de concavidade. Isso se apresenta de duas maneiras. Ou concavidade para cima,
ou concavidade para baixo. Então, quando você vê nesse formato, ou seja, a boca para cima, que é um formato de um sorriso, você põe um olho aqui, ó, aí põe a cabeça e o bichinho está sorrindo. É a concavidade para cima. E tem esse outro caso aqui, você põe a cabeça, põe o olho aqui, põe o nariz, né, para respirar, e vamos dar um zoom, põe um cabelo e um corpo aqui com bem miudinho, triste, né, triste, concavidade para baixo, tá muito para baixo, está triste. Então a parábola assim, concavidade para baixo, e deixa eu apagar esse cabelo, e parábola assim, concavidade para cima. E olhando em termos de raízes, nós temos três casos, já até comentei, a gente vai já dar detalhes. Duas raízes, é esse caso aqui, ó, duas raízes, tem duas raízes que tocam em dois pontos no eixo X. Vou colocar aqui duas raízes. Vou fazer em verde, pode ser só uma raiz. Bati aqui e já subia. Vamos fazer direito, já subia. Vamos apagar aqui, apaga aqui. Bate aqui, pá, e já sobe. Então subindo direito isso aqui. Subir aqui, pronto. Aqui, tá torta, tá, guys? Tá, vai sair torta aí. Mas é importante a ideia de início. Então, aí pode ser assim, uma raiz, e pode ser sem, vamos escolher outra cor, roxo, sem raiz. Assim é sem raiz, não toque em nenhum ponto do eixo X. A mesma coisa acontece aqui. Então, nós temos três casos para esse lado, três casos para esse. Então, de estrutura de gráfico, ordem, nós temos 6 casos ao todo, nós vamos discutir depois, porque primeiro a gente vai fazer uma coisa que é semelhante ao que a gente fez nas funções afim. Na função afim, o gráfico era uma reta, e era crescente ou decrescente a posição da reta, de acordo com aquele A lá, que a função afim era assim, né, de acordo com esse A. De acordo com o coeficiente que acompanhava o grau. No caso aqui, as equações que nós estamos trabalhando são grau 2, e de novo, esse bichinho aqui que acompanha o grau, que a gente está chamando de A também, é que vai determinar a concavidade da parábola. Ok? Eu não vou entrar em detalhes, a gente vai ser mais direto porque a gente está com um certo atraso, mas em termos de gráfico, essa parte aqui de concavidade para cima, o A é positivo. E quando o A é negativo, sempre a concavidade vai dar para baixo. Beleza? Tá, então nós temos dividir em vários casos. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dividir a nossa folha em 6 casos possíveis para o gráfico. Vou usar uma outra cor, verde, para divisória. Vou dividir aqui em 2. E aqui eu divido em mais 3 partes para isso aqui. Pronto. 3 partes. Saiu torto aqui, né? Vamos dividir aqui. Pronto. Agora só 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai colocar um eixo em cada um. Então vou colocar um eixozinho aqui para a gente trabalhar. Colocar o eixo em preto. Vocês vão já entender o que a gente quer fazer. Então, se você quiser dar uma puladinha no vídeo aí, 1 minuto mais ou menos, deve ser suficiente para a gente já ter colocado todos os eixos. Aqui é eixo X, aqui é eixo Y. Aí a gente vai fazer assim. A gente vai duplica, aí coloco bem aqui, duplica, coloco aqui, aí rapidinho a gente coloca os eixos, duplica, bem aqui, e duplica de novo, e bem aqui, ó. Então, bem prático. Dá o zoom normal, natural. Esqueci de comentar com vocês, agora a gente consegue escrever de uma ponta até outra ponta da tela, A4. Essa aqui está no padrão A4. Vou mostrar aqui para vocês. Configurações da página, tá aqui A4. Então, se eu mandar para PDF para vocês, vocês vão receber no mesmo tamanho de A4. Então, a tela aqui é um pouco maior, então é melhor para escrever. Guys, nós vamos fazer vários casos, várias parábolas de vários casos.
eu vou separar esse lado esquerdo para positivo, esse lado direito para negativo. Então, A positivo, A negativo. A positivo, A negativo. E aí tem a questão do delta, ok? Aqui é A positivo e vou colocar delta positivo também. Aqui eu vou colocar delta positivo. Aqui eu vou colocar delta igual a zero, delta igual a zero. Nós vamos ver como é a parábola em cada um dos casos. Aqui eu vou colocar delta negativo, delta negativo. Isso aqui não é para decorar nada disso, é para decorar, ok? Se você for decorar, vai confundir sua cabeça. Tudo é interpretação. Então, como é o gráfico da parábola? A positivo significa concavidade para cima. Delta positivo toca duas vezes, que a gente já viu. Delta positivo vai preservar aquele mais ou menos do Bhaskara. Então eu vou ter duas raízes, toca duas vezes. Então tá aqui, ó, duas raízes tocando duas vezes. Já aqui a delta é positivo também, então vai tocar duas vezes, porém com cavidade para baixo por causa do A negativo. Esse outro caso, guys, esses dois casos aqui, delta é zero, então esses dois casos é uma só raiz. Qual é a diferença? Que aqui é com cavidade para cima e aqui é com cavidade para baixo. Com cavidade para baixo, com cavidade para cima. Quem manda na concavidade é o A, que é o A negativo, que é o A positivo. Finalmente, o último caso, esses dois casos, delta negativo, então não vai ter aquela raiz lá do Bhaskara, não vai ter, por isso não tem raiz, não vai existir o valor da raiz. Então, já que não tem raiz, não é para tocar o gráfico. Com cavidade para cima, por causa do A positivo, com cavidade para baixo, sem tocar o gráfico. E aí eu vou dar um zoom menor, e aí vocês podem acompanhar aí todos os casos. Todos os casos aqui com cavidade para cima, porque era A positivo. Só que aqui toca duas vezes, toca uma e não toca o eixo X por causa das raízes. Mesma situação aqui, porém com cavidade para baixo. Eu até desenhei errado aqui, né? Botei foi o ponto fora. Ok, guys? Isso que eu tinha a falar para essa parte de gráfico. Aí na próxima parte a gente já vai ver como desenha gráfico. Vou fazer um exemplo. E diferente da reta, que a gente precisava só de 2 pontos, é importante a gente precisar aqui pelo menos 3. Mas o 3 ainda é uma informação muito vazia. Então 5 já começa a ficar bom. Só que aí para a gente desenhar bem o gráfico, a gente vai precisar conhecer o vértice, guys. Ok? E o vértice. Aqui o vértice, eu vou mostrar para vocês. Que o vértice bem aqui, ó. Nesses casos de concavidade para baixo, é o ponto mais abaixo da parábola, é o vértice. Nos casos de concavidade para cima. Nesses casos de concavidade assim para baixo, toda concavidade, o vértice é o ponto mais acima. Então, próxima aula, a gente define o vértice e vê como é que faz a conta. Ok? Vou desativar aqui. Agora, para eu desativar, eu tenho um botãozinho para cá.